O tema de hoje é heróis. Por que gostamos tanto de heróis? O que todo herói tem em comum? Aqui alguns deles mais atuais, como Harry Potter, Katniss Everdeen e até mesmo outros como Frodo. Então, eles se colocam a fazer a coisa certa. E o que é essa coisa certa? Eles sentem. Estamos falando aqui de heróis fictícios. Não sou formada em literatura, nem em cinema. Sou simplesmente uma curiosa pela vida. E o herói, ao que parece, é alguém que tem uma saga a ser vivida. Ele tem um começo, então chega o momento da luta. Passa por dificuldades, escolhas difíceis, mas persiste. Muitas vezes atrai outros consigo e consegue no final. Então, por que gostamos tanto desses heróis? Harry Potter, Katniss Everdeen, como já falei, até mesmo Frodo. Então vamos começar com Harry Potter. Eu escrevi aqui um textinho para me ajudar, porque eu estava inspirada, falei aqui algumas coisas. No caso do Harry Potter, o sucesso dos filmes vai muito além do fato dele ser um herói, né? Porque tem muito detalhe, né, na riqueza como ela escreveu. Mas o Harry, ele teve uma preparação. Ele foi deixado por Dumbledore na casa da sua tia, seus únicos parentes vivos. Mesmo sabendo como eles eram, essa escolha foi feita. Por quê? Porque Dumbledore queria que ele crescesse longe do mundo da magia, da fama, do assédio, da informação excessiva, das mentiras. Então, o que aconteceu com o Harry? Ele cresceu humilde. Possivelmente, eu penso, grande parte ali seria da índole dele. Ele teve bons pais, um bom início de vida. Porém, um herói, ele pode ser mais justo e mais interessante quando ele já começa, quando ele conhece o outro lado. O lado do não ter, o lado do sofrimento, o lado dos excluídos. Ele sentiu isso na pele. Então, como não ter compaixão? Então, ele cresceu usando roupas de segunda mão, bem maiores que ele. Você vê logo no início do filme aquele descuido. Dormir ou praticamente morar dentro de um armário embaixo da escada. Servir de servente. E o principal de tudo, o mais importante, gerado pelo destino, a tragédia, a perda dos pais. Ter sido uma criança órfã. No caso, ele trocaria tudo num piscar de olhos para ter os pais de volta. Quem não trocaria, né, fama e dinheiro para ter os pais de volta? Poder, prestígio, qualquer coisa. Principalmente bons pais. Então, nada subia a cabeça dele que o corrompesse, que o tirasse do caminho dele de combater o mal. Talvez fortemente motivado pelo assassinato de seus pais, mas por ter uma inclinação contra aquilo que reprime, que amedronta, que destrói. Então Harry Potter era o herói perfeito, né? Vou usar essa palavra. E detalhe, ele não é perfeito por ele só fazer a coisa certa, mas ele também sentia raiva.
Às vezes ele chegou a brigar com os amigos, querer ficar só, impaciente, com raiva porque eu não queria isso. Então até isso ele teve, bem essas características de humano, que sente, que tem raiva também. Então não existe nada perfeito. Mas o Harry Potter, ele é incorrompível. Ele poderia pegar no poder, como aconteceu no episódio da Pedra Filosofal, e não usá-lo. Porque essa é a grande questão, né? O poder nas mãos erradas pode ser catastrófico. E claro que não é possível a gente fazer tudo só. Muitas vezes o que acontece é você ter a iniciativa. Iniciar só, mas aí você atrai adeptos. E então consegue grandes feitos. Então o Harry conseguiu muito com a ajuda de seus amigos. Fato interessante. Tem muitos no filme, mas esse em particular, que os Dementors, né, ou os Dementadores, eles sugavam memórias positivas das pessoas. Então o Harry perdeu os pais muito cedo e começou a sofrer muito cedo. Ou seja, poderia dizer que ele teve poucas lembranças positivas e muitas de sofrimento. Então você imagine aqueles dementadores sugando as poucas que ele tinha. Então toda vez eu sentia assim algo quando eu parava para pensar nisso. Mas por sorte, ele estava sempre produzindo mais. Memórias boas com seus amigos. Não sei se sugava e retirava da memória, mas para mim, né, sempre ficava imaginando ele tão jovem. Não sei se só sugava o sentimento e a memória ficava, não sei como é que era essa questão. Não sei se é alguma característica de filme europeu, mas o Harry, ele não era tão do povo assim. Talvez poderia ter sido mais interessante se ele fosse. Me refiro à questão de que ele vinha de uma linhagem de grandes magos. Digamos que ele tinha pedigree por parte de pai e mãe. Então ele tinha o dom, e não sei se no caso, a genética da magia. E era rico também. Então, se ele não tivesse perdido os pais, ele seria também muito influente, mas que terminou sendo de todo jeito, e possivelmente até mais. E detalhe do filme, ele permaneceu assim nessa linhagem, casando com a irmã do Ron, né, o amigo dele, que também era de sangue puro da mágica, né, parte de pai e mãe. Sem posses, porém de família de nome e influente. A família do Ron era a família que entrava na política, né? Fazia parte dos ministérios, eles tinham muitos filhos, então eles eram bem presentes. Digo isso diferente da Hermione, por exemplo, que era inteligente, mas não era tão respeitada por ser, como eles chamam de Muggle Blood, né? Que não é o sangue puro. Então, ela não era, digamos assim, respeitada pelos magos de elite. Ela não era respeitada, assim, um oponente respeitável, né, pelo lado das trevas. Claro que ela era respeitada pelo Harry, pelo Ron, por todos. E pelos, digamos assim, os inclusivos. Então, na minha opinião, o herói, ele precisa ter humildade, por mais que às vezes ele pareça um pouco arrogante em tempos, porque ele precisa de um pouco de ego para sentir que ele consegue. Mas ele precisa da humildade, lealdade, confiabilidade. É aquela pessoa que você gostaria de andar com ele, que se sentiria seguro ao lado dele, pois sabe que ele não te trairia e que sempre faria a coisa certa. E melhor ainda, iria ter inteligência para tentar vencer o mal e salvar a todos possível.
O que me leva a Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, que conforme isso que eu falei agora no final, ela é aquela que escolheu não matar, exceto aqueles outros que a matariam. Tipo, ela protegeu a Rue, sem pensar no final que só poderia ganhar um. Mas pra ela era a coisa certa. Eu me refiro a, se você estivesse nos Jogos Vorazes, você não gostaria de fazer parte do time da Katniss Everdeen? Sabendo que ela sempre vai fazer a coisa certa e ela, inclusive, iria te proteger. Então ela protegeu o Peter e teve a brilhante ideia que salvou os dois no final. E não só isso, mas desencadeou uma revolução. Eu acredito que ela não tenha planejado nada daquilo, nem sequer estava pensando em revolução. Naquele momento, naquele momento ali era a sobrevivência. Ela vivia no momento e fazia escolhas certas a cada momento. Mas outros a observavam, como a Coin, por exemplo, e pensavam de forma parecida. Estavam insatisfeitos nos outros distritos, fome, violência, repressão. Eles só precisavam de um gatilho. Mas que até então ninguém havia tido essa coragem. Até mesmo porque, se fosse para pensar nisso, seria muito difícil. Porque as forças do Snow eram maiores. E você organizar pessoas que eram vigiadas o tempo todo era muito difícil. Então, o fato de ter acontecido durante o show, que era televisionado, ajudou bastante a dissipação do movimento de revolução. Fato interessante que eu penso é que heróis não pensam em ser heróis. A Katniss, Harry Potter, Frodo, é algo que acontece a eles. E como eles têm alguma habilidade, ou são muito sinceros, e sempre pensam em fazer a coisa certa, sem serem corrompidos, acabam fazendo. Como, por exemplo, o Frodo qual era o superpoder dele? Ou a habilidade dele? O coração puro, não ser corrompido pelo anel. Então, ele conseguia carregar o anel. E, então, assim, não é tão especial esse superpoder. Eu digo a habilidade que eles conseguiram levar outros com eles. Como a Katniss, que arrasta multidões, o Harry Potter no final, que teve muita gente ainda lutando com ele. Então, por algum motivo, essas pessoas geram esperança nas outras. Elas não têm necessariamente superpoderes. A Katniss, por exemplo, ela poderia ter morrido naquela luta mano a mano que ela teve quando foi pegar a mochila para salvar o Peter. Mas que devido às boas ações dela, voltaram a ela, na forma de ajuda do conterrâneo de distrito da Rue. Ou poderia ter morrido naquele episódio de eletrocutar a árvore. Então, ela não tinha força para lutar, no mano a mano. Assim ela perderia, qualquer um poderia tê-la matado. A habilidade dela era com arco e flecha, o que é de longe. E realmente ela era muito boa com o arco. E isso pesou. Ela conseguiu tirar muitas vidas para se defender, proteger e atrair os melhores quando foi naquele episódio de formarem times. O Harry Potter também era um dos mais poderosos e só ele sabia conjurar certos feitiços na idade dele, ou até mesmo entre os magos adultos. Mas detalhe, sobre o feitiço, eu acredito que seja o Spectro Patronum, um dos mais poderosos. Ele conseguia porque ele tinha sido exposto a muito sofrimento.
coisas que as outras crianças não foram. Então, entra aí também uma dose de necessidade. A Katniss Everdeen cresceu precisando caçar para sobreviver, trocar por comida e tal. Mas vamos dizer que eles realmente já tivessem esses dons. Ainda assim, não seria motivo para desencorajar ninguém. Porque o Frodo, por exemplo, tinha o quê? Ele era baixinho, comparando as outras criaturas. Eram de boa índole. Digo, eles não eram do tipo de atacar os outros clãs e tal. Eles plantavam e ali mesmo ficavam. Tanto que o tio do Frodo, que fez algo especial, que saiu de lá e foi explorar. Então, de fato, o que eles têm é a coragem de enfrentar, a sinceridade, e os outros veem isso neles. O que eu quero dizer, comparando com pessoas comuns, eles não eram tão super poderosos assim. Eles eram pessoas comuns, vamos dizer assim, né? O Frodo, a Katniss. E só que eles tinham alguma habilidade, né? A Katniss o arco e o Harry ele conseguia conjurar os feitiços. O Frodo não. Mas o mais importante de tudo, o que é? Era o fato deles não serem corrompidos. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, qual que poderia ser a sua habilidade de uma pessoa comum? Falar a verdade. E se você precisasse, né, chegando assim ao ponto de precisar de algo mais, é possível que alguém chegue e complemente aquilo para você. Como no caso do Frodo. O Frodo não ia poder lutar, o Frodo não ia... Mas ele tinha amigos que lutavam, amigos espécies para ajudar ele a se esconder, outros amigos para lutar por eles. A Katniss foi incapaz de olhar nos olhos das pessoas e mentir. Quando ela voltou nos distritos para promover a ideia deles dos jogos, então eles têm isso de ver o sofrimento e reconhecer nos outros uma forte sensibilidade e empatia, que provavelmente é isso que ajuda a manter esses heróis naquela posição, né? De, como eu falei, não ser corrompidos. No momento que eles tinham que decidir quem iria levar o anel até Mordor, no caso do Senhor dos Anéis, para ser destruído no fogo, ninguém se opôs quando o Frodo se ofereceu. E mais uma vez, aí a presença dos amigos e dos seguidores da mesma causa. Por muitas vezes, o Frodo poderia ter morrido se não tivesse sido pelo Sam. E no final, eles tiveram a chance de destruir o anel, porque o lugar ficou vazio, quando o Aragorn travou a guerra contra as forças do Mordor. Porque eles mal conseguiam caminhar com eles mesmos. Imagine com armadura, disfarçados, fugindo. Então o trabalho foi em grupo. Mas aí o Frodo poderia carregar o anel sem se corromper. E quando ele foi corrompido no final, ele pagou isso com o dedo. E o Sméagol o ajudou, mesmo sem a intenção da destruição do anel. No caso, a compaixão do Frodo em não ter matado o Sméagol foi o que ajudou na destruição do anel. Então, o que todos os heróis têm, eu penso, a capacidade de não ser corrompido. Ele não vai chegar lá e esquecer da causa deles. Os outros até podem, como no final do filme dos Jogos Vorazes. A Katniss matou a Coin e o público o Snow. Mas no final ela teve que ser exilada. Ou seja, não reconheceram a importância dela ou do que ela fez. Porque ela viu na Coin uma vilã. É uma possível continuidade daquela repressão que eles já haviam sofrido. E ela quis eliminar antes que crescesse. Porque ela enxergava isso.
ela se manteve fazendo a coisa certa, conforme o que ela sentia. Mas até então, naquele momento, as pessoas já não mais a abraçavam, porque já não se encontravam na mesma situação de fome, trabalho forçado e repressão. Então tomou a decisão sozinha e foi exilada sozinha, e Peter a acompanhou. E detalhe, ela teve que conviver com o perigo, pois o Peter poderia surtar a qualquer momento e matá-la devido ao tratamento de tortura que ele recebeu. Porém, aparentemente, o amor dele era muito grande, venceria isso. Mas ela teria que conviver com esse risco, embora ela também amasse Peter e sempre tivesse se arriscado por ele, não colocando a própria vida como prioridade. Então, de certa forma, o Harry Potter era só um menino, Frodo só um menino, a Katniss só uma menina, mas que arrastaram suas multidões ou as figuras importantes necessárias para que o vencesse no final. Na vida real, não sabemos se o bem pode sempre vencer o mal, ou que mal é esse. E sempre estão produzindo mais mal, tipo poluição, injustiças. Mas no fundo, todos nós somos heróis. Todos nós temos nossa saga pessoal, nossos desafios, nossos caminhos a percorrer, nossas lutas, nossas escolhas, dificuldades a superar. E a cada momento vamos conquistando algo. Como num jogo de videogame, que você ganha algo, tipo armor ou alguma arma, que te proporciona uma certa vantagem para a próxima fase, que sem aquilo, se você avançasse o videogame, você poderia morrer. Então você precisava da experiência, das várias fases para reconhecer o caminho, conhecer os oponentes, sua própria força e capacidade. Então você fica mais forte a cada fase para enfrentar a grande batalha final. Porém, nossa vida não é como um filme. Que tem o último episódio, com um desfecho onde tudo acaba. Ou com uma partida de videogame, com uma grande batalha final. Nós temos batalhas o tempo todo. Horas com nós mesmos, horas no ambiente exterior. Embora que dentro de nós seja a principal delas. Pois como ocorre dentro, vemos o fora.